resolvendo a questão 10. Então, temos uma solução de ácido clorídrico que apresenta 20% em massa dissoluto e densidade de 1,1 gramas por ml. Que volume dessa solução deve ser diluído para formar 150 ml de uma solução que contenha 8% em massa dissoluto e que tenha densidade de 1,05 gramas por ml. Então, como vocês devem ter percebido, o enunciado desse exercício é um pouquinho mais complexo. Então, uma dica para ajudar a resolver é a gente separar com relação às informações que são apresentadas. Isso aqui nada mais é do que uma diluição de uma solução. Então, a gente precisa separar com relação à solução concentrada e depois a solução diluída. Então, a primeira informação que ele nos dá é que a gente tem uma solução de HCl, que vai apresentar uma densidade de 1,1 gramas por ml. E uma informação importante é que ela se encontra com 20% em massa. Pela aula prática, a gente viu que isso é uma informação relevante para soluções líquidas. Então, eu preciso saber qual é o real valor de soluto que eu tenho nessa solução. Então, 1,1 gramas em 1 ml vai corresponder a 100%. X a gente vai ter em 20%. Esse valor aqui corresponde a 0,22 gramas. Então, a solução concentrada tem 22 gramas de soluto. Analisando agora o que o exercício pede em relação à solução diluída. Ele fornece que a densidade agora vai mudar e ela vai passar a ser 1,05 gramas por ml e essa solução vai se apresentar com 8% em massa de soluto. Qual que vai ser a minha real quantidade de soluto? Então, 1,05 gramas em 1 ml corresponde a 100%. X vai corresponder a 8%. E esse valor corresponde a 0,084 gramas. Colocando lá naquela equação que eu apresentei para vocês, que concentração da solução concentrada vezes o volume da concentrada igual a concentração da diluída vezes o volume da solução final, a gente pode encontrar, então, qual é o volume da concentrada que a gente vai precisar tirar para chegar nos 150 ml da solução diluída. Então, se eu considerar como sendo 1 litro de solução, tá? Já que o exercício não fornece, é como se eu colocasse aqui a massa, 0,22 gramas, vezes o volume que eu preciso encontrar, vezes a concentração final, que é 0,084 gramas, vezes o volume de 150 ml. Ao final, o volume que eu vou precisar tirar da solução concentrada é 57,3 ml. Exercício 11. Então, aqui a gente tem um exercício de diluição, onde a gente tem a mistura de duas soluções, onde a gente tem o mesmo soluto. Então, 100 ml de uma solução de cloreto de cálcio de 0,03 gramas por ml de concentração são misturados com 200 ml de outra solução de cloreto de cálcio, resultando numa terceira solução de 0,04 gramas por ml de concentração. Calcule a concentração de 200 ml. Então, vamos escrever todas as informações que o exercício nos fornece. A gente tem a concentração da solução 1, que é igual a 0,03 gramas por ml. O volume da primeira solução, 100 ml. Concentração da solução 2, que vai ser misturada a 1. Eu não sei. O volume dessa segunda concentração, dessa segunda solução, 200 ml. Concentração da solução resultante. Tenho aqui 0,04 gramas por ml. Qual vai ser o volume total dessa mistura? A gente tinha visto que o volume 3 é igual ao volume 1 mais o volume 2. O volume 3 vai ser igual a 100 ml mais 200, o que nos dá um volume de 300 ml. Então, 300 ml aqui. Eu tinha mostrado para vocês em aula também, então, que a mistura de soluções de mesmo soluto, a gente vai ter o somatório, né, da quantidade de números de mols desse soluto. Então, C1V1 mais C2V2 igual a C3V3. Substituindo todos os dados que a gente tem, então, a gente
vai ter 0,03 gramas por ml vezes 100 ml, mais C2, que eu quero descobrir, vezes o volume de 200 ml, igual a C3, que é 0,04 gramas por ml, vezes o volume total, que são 300 ml. Ao final, a gente vai ter, então, uma concentração 2, que é 0,045 gramas por ml. Aqui tá errado, então é ml, certo? Então, indo para o exercício 12. Aqui a gente vai ter um exemplo de titulação, muito similar ao que a gente fez na aula prática. Então, 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio foram submetidos à titulação com uma solução de ácido sulfúrico de concentração de 0,10 mol por litro. Terminada a titulação, verificou-se que foram gastos 26,5 ml da solução de ácido sulfúrico. Calcular a concentração da solução de hidróxido de sódio. Então, nesse caso, a gente quer calcular a concentração de hidróxido de sódio a partir da concentração do ácido sulfúrico. Então, a primeira coisa que a gente analisa é a equação química dada e a gente analisa se a estequiometria está correta, né? Se ela está balanceada. Então, a gente pode começar analisando a quantidade de átomos presentes nos reagentes, né, e nos produtos. Então, só de olhar o primeiro elemento, o sódio, a gente vê que aqui tem 1 e aqui tem 2. Isso significa, então, que ela está desbalanceada e a gente vai precisar corrigir isso. O primeiro passo que a gente pode fazer é colocar o 2 aqui na frente. Na sequência, a gente faz o quê? Analisa os outros átomos. Então, 2 átomos de sódio, 2 átomos de sódio. 2 átomos de oxigênio, mais 4, são 6. Analisando os produtos, aqui a gente tem 4, tem 5. Ela continua desbalanceada. A gente tem 2 átomos de hidrogênio, mais 2 são 4. Aqui a gente tem apenas 2. Então já é uma dica para mim colocar o 2 aqui na frente para mim ter um número de átomos de hidrogênio iguais. E a gente reanalisa o que aconteceu agora. 2 átomos de sódio, 2 de oxigênio, 6 de oxigênio. 4 de oxigênio aqui, mais 2 aqui, igual a 6. 6 de oxigênio. 2 de hidrogênio, mais 2, 4. Aqui a gente tem 4 de hidrogênio. 1 átomo de enxofre, 1 átomo de enxofre. Então, dessa forma aqui, a nossa equação química se contrabalanceada. Então, eu precisei adicionar o número 2 aqui e o número 2 aqui. Então, primeira informação importante. Isso quer dizer o quê? Que 2 mols de NaOH reagem com 1 mol de ácido sulfúrico. Ok? Essa informação para nós é importante para ser levada em consideração. Então, agora vamos para o dado em termos de volume e concentração que o exercício nos fornece. Então, a gente tem um volume de NaOH. Então, esse volume foi colocado lá no Erlenmeyer. Ele tem 25 ml. A concentração a gente quer determinar. A gente tem o volume, a gente tem a concentração do ácido sulfúrico, esse é o 4, que é de 0,10 mol por litro. E a gente tem o volume gasto na bureta, de H2SO4, que é de 26,5 ml. Então, a partir disso, a gente pode calcular a concentração de NaOH. Então, C1V1 é igual a C2V2. Concentração de 1, que é o NaOH, vezes o volume, que é 25 ml, igual a concentração do ácido sulfúrico, que é 0,10 mol por litro, vezes o volume de 26,5 ml. Isso nos dá uma concentração de NaOH de... Eu já calculei aqui, de 0,106 mol por litro. Esse aqui é o volume, é a concentração final do hidróxido de sódio que a gente tem? Não. Por quê? A gente tem que levar em consideração essa relação estequiométrica aqui. Na verdade, a gente vai precisar do dobro da concentração de hidróxido de sódio
ou no caso a metade, já que é o H2SO4 o titulante, mas a relação é que a gente tem que considerar que é 2 para 1. Então eu vou precisar do dobro da concentração de hidróxido de sódio. Então a concentração final é de 0,212 mol por litro. Ok? Resolvendo então o exercício 13. Então, algumas pessoas acabam culpando o cozinheiro pelos distúrbios estomacais que sentem. Para eliminar o mal-estar, é frequente usar como antiácido estomacal o bicarbonato de sódio, NaHSO3. A reação que ocorre com o uso deste antiácido pode ser representada pela equação a seguir. Então, bicarbonato de sódio mais o HCl que a gente tem no estômago resulta em NaCl mais água e mais CO2. Então, considerando que o suco gástrico contenha 100 ml de HCl 0,1 mol por litro, calcule então a massa necessária em gramas de bicarbonato necessárias para neutralizar completamente essa quantidade de ácido. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar a equação química fornecida. Certo? Então, a gente precisa analisar se ela se encontra balanceada ou não. Então, eu tenho um átomo de sódio, um átomo de sódio. Tenho 1 de hidrogênio, 2 de hidrogênio. Aqui eu tenho 2 de hidrogênio. Tenho um átomo de carbono. Um átomo de carbono. Tenho 3 de oxigênio. Tenho 1, 2, 3. Tenho um átomo de cloro e um átomo de cloro. Ou seja, essa equação química ela se encontra balanceada. A partir disso, eu tenho informação do quê? Que 1 mol de bicarbonato de sódio reage com 1 mol de HCl. Então, informação relevante para nós. Vamos analisar os dados trazidos pelo exercício. Então, considerando que o suco gástrico contenha, então, um volume de HCl de 100 ml e uma concentração de HCl de 0,100 mol por litro, calcule a massa necessária em gramas de bicarbonato de sódio necessária para neutralizar, para gerar a completa para neutralizar completamente essa quantidade de ácido. Então, o que a gente precisa determinar aqui? Qual que é a massa de HCl? Que a partir da massa de HCl a gente é capaz de achar a massa de bicarbonato de sódio em função dessa relação estequiométrica de 1 para 1. Então, a concentração em quantidade de matéria que a gente viu é a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Então, a concentração a gente tem, que é 0,100 mol por litro. A massa a gente quer determinar. A massa molar do HCl, 36,5 gramas por mol, vezes o volume, que é 0,1 litros. Isso nos dá uma massa de HCl de 0,365 gramas. Ok? Então, pela relação estequiométrica, o que a gente tem? Que 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaHCO3. Como é que a gente vai fazer para descobrir se eu tenho, né, aqui a massa de HCl que reagiu, que é o 0,365? Como é que eu vou relacionar com a massa do bicarbonato de sódio? A gente precisa levar em consideração 1 mol. Então, 1 mol de HCl são 36,5 gramas. 1 mol de bicarbonato de sódio vai equivaler a quanto? NaHCO vezes 1, vezes 1, vezes 1 e vezes 3. 23, 1, 12 e 32, mais 16, 48. Ao total, a gente vai ter 84 gramas. Então, 36,5 gramas de HCl reagem com 84 gramas de
bicarbonato de sódio. Fazendo essa regra de 3 aqui, a gente acha que a massa de bicarbonato que vai reagir com os 0,3665 aqui corresponde a 0,84 gramas de NaHCO3. Então, necessário entender o quê? Relação estequiométrica dada lá pela equação química. A gente relaciona o número de mols com relação à quantidade em massa que cada mol corresponde. E fazendo a regra de 3, a gente consegue determinar, então, qual que é a massa relativa que reage um com o outro.